A paz dele. Amém. Amém. Quarta-feira de estudo, mais uma vez, aqui na casa de Deus, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. E estava no meu coração de falar, até comentei com o evangelista André, sobre a Páscoa. E ali eu estava com esse desejo, um estudo sobre a Páscoa, para fortalecermos o nosso conhecimento. Mas Deus queria algo diferente, né? Deus queria algo diferente. Então me veio uma pergunta: para onde iremos? De onde viemos? Esse é o tema. De onde viemos e para onde iremos? E esse propósito que estamos aqui nessa face da terra, será que em vão? O que hão de receber aqueles que estão fiel a Cristo? O que vamos receber? O que vamos receber também se não formos fiel a Cristo? Muitos, dentro mesmo das igrejas, ou religiosos, ou pessoas que acreditam em outras crenças, outras doutrinas, estão frequentando, mas não sabem de onde vieram e para onde vão. Não sabem de onde veio o seu nascimento e para onde vai. No livro de Gênesis, no seu capítulo 1, verso 1 e o 2, para entendermos da onde viemos. Nada melhor do que começarmos estudando sobre Gênesis, que diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus cria céus e terra, e a terra era sem forma e era vazia. Ali eu já me peguei me perguntando, mas espera aí, no princípio Deus cria céus e terra, só que a terra era sem forma e vazia. Qual era a intenção de Deus criar algo? Céus e terra, mas não dá forma a isso. Isso eu me perguntei, mas por que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor perfeito, o Deus dos exércitos, cria algo sem forma e vazio? Pense comigo, igreja. O Deus vivo, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, cria algo que não tem forma e é vazio. E lendo um pouco mais à frente, vamos ver que a palavra diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu já começo a entender que Deus cria céus e terra, no princípio era sem forma e era vazio. Mas desde o princípio, quando Deus ali estava com o projeto de criar céus e terra, ele já era no coração dele as nossas vidas, já era projeto dele as nossas vidas, porque não teria noção de Deus criar algo que ninguém haveria de habitar lá. Não teria noção de Deus criar um templo se não haveria ninguém que habitasse lá para louvar e engrandecer o nome dele. Então Deus cria céus e terra, e no momento estava sem forma e vazia. E se lermos um pouco mais à frente acerca da criação do mundo, para chegarmos da onde viemos, vamos entender que Deus então cria a vida vegetal. Ou seja, Deus começa criando ali as árvores, Deus começa criando ali as plantas, as árvores frutíferas. Então ali eu já começo a entender que nós éramos projeto do Senhor. E um pouco mais à frente, Deus cria a vida animal, ou seja, os animais. E ele vai dando sequência da criação do mundo. E chegou ali no seu capítulo 1, no verso 26 de Gênesis, que o título diz bem assim: a criação do homem. E aqui chegamos e vamos responder a pergunta que eu fiz: de onde viemos
E aqui responde: e disse Deus. Só que eu quero saltar aos irmãos 4 palavras que me chamou a atenção nesse verso. E disse Deus: façamos, uma delas, o homem a nossa, mais uma delas, imagem, conforme a nossa, mais uma vez, semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Olha o que Deus está dizendo no livro de Gênesis. E disse Deus: façamos. Esse termo, façamos, está no plural. O homem, a nossa imagem. Mais uma vez, Deus aqui se encontra no plural. Conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, Deus se encontra no plural. E domine. Domine. Essas 4 palavras me chamam muita atenção. Façamos. Ou seja, quando Deus está criando o homem, arquitetando o homem, dando vida ao homem, Ele estava com alguém. Ele estava recebendo o auxílio, a ajuda de alguém. E mais à frente, para comprovar isso, a Bíblia vai dizer que e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então veio mais uma certeza: espera, havia alguém com Deus. Havia alguém com Deus ali. Porque Ele está dizendo: façamos, e depois um pouco mais à frente Ele diz: a nossa. Ou seja, como estivesse eu aqui, o pastor Joel, criando algo que seria a nossa semelhança e a nossa imagem. E aqui eu estou dizendo: vamos criar, pastor Joel, algo que vai ser a nossa semelhança. Vamos fazer, pastor Joel, algo que vai ser a nossa imagem. E ali era Deus naquele momento. E mais à frente vai dizer: e domine. E domine. Isso me chamou muita atenção. A Bíblia vai dizer que nascemos para dominar e não para ser dominado. E eu ali fiquei refletindo isso. Fiquei refletindo, mas espera aí. Deus falou para a gente dominar. Mas podemos ver e contemplar com nossos próprios olhos e nossas próprias vidas que não estamos tendo domínio de nós mesmos. Uma prova viva disso é um aparelho celular. Um aparelho celular está dominando a humanidade de tal maneira que as pessoas estão ficando cegas. As pessoas não conseguem ficar um dia sequer sem um aparelho celular. Ou seja, Deus te coloca no mundo para você dominar, não para você ser dominado. E voltando um pouco atrás para ressaltar, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Eu vou pedir para um dos irmãos abrir a sua Bíblia e ler para mim João, no seu capítulo 1, verso do 1 ao 3. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. E disse Deus: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Pode ler, Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Começamos a entender agora. Pera aí, João. Eu não estava entendendo nada até agora, esse passamos aí. Mas no princípio, Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio Deus criando eu e você, estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra. Por isso que a Bíblia aqui, Deus está usando esse termo, a nossa. Ou seja, os 3 estavam reunidos na sua criação e na minha criação. Ou seja, eu cheguei a uma conclusão que você tem semelhança e imagem do Pai, semelhança e imagem do Filho e semelhança e imagem do Espírito Santo. Você é algo completo, igreja. Eu sou algo completo. Então vamos mais adiante, a formação do homem. Então aprendemos já que somos imagem, semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas vamos mais à frente, a formação do jardim do Éden. No seu capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, diz bem assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou suas narinas o fôlego de vida. Aqui eu respondo a pergunta: de onde viemos? A Bíblia vai dizer que Deus pega o homem e cria o homem do pó
da terra. Então Deus cria o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, essa terra aqui, vocês estão vendo, igreja? Do pó da terra Deus pega um homem e cria essa criatura. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe essa terra, já era noite, cacei lá no quintal lá, falei, essa aqui mesmo. O que acontece? Deus pega do pó da terra aquele pó solto e cria o homem, modela o homem e depois sobra sobre suas narinas o fôlego de vida. Eu entendi que somos todos de uma só linhagem, somos todos de um só lugar. Não tem uma terra diferente para mim e não tem uma terra diferente para o pastor Joel ser criado. Não, somos todos de uma só terra, de um só Criador. Independente de cargo eclesiástico dentro do templo, independente do teu emprego, independente da tua família, independente do seu status, não. O que a humanidade tem que entender, o que a igreja tem que entender, é que somos todos de um só lugar, igreja. Aleluia. Que somos todos só dessa terra. Infelizmente, estamos vivendo os dias em que você ser crente, você é desprezado. Mas o abençoado não sabe que você e ele veio da mesma terra, que você e ele foi criado pelo mesmo ser. O que está matando, igreja, o ser humano no dia de hoje é o mundo. Eu, antes de ser crente, servir a Deus, ser servo do Senhor, eu ia em escola, e creio que vocês também iam. E o que a escola ensina acerca da criação do homem? A escola vai ensinar que o homem veio evoluindo, que o homem parecia um macaco, e evoluiu, e chegou até hoje o que somos. E eu paro para lembrar isso, e eu vejo uma ignorância tão enorme da parte do homem. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher do mundo com a mente fechada. A Bíblia vai dizer bem assim que somos imagem e semelhança do Senhor. Como que somos imagem e semelhança do Senhor? E a ciência diz que o homem era um macaco e veio evoluindo. Olha que ignorância! Se somos a imagem e semelhança do Deus vivo, como que a ciência vai dizer com toda a ignorância que era um macaco e veio evoluindo? Mas espera aí, o cientista não acredita na palavra do Senhor, a ciência não acredita na palavra do Senhor. E eu andei estudando sobre a evolução do homem para a ciência. É cerca de 17 evoluções, desde o homem Pierolapithecus ao homem sapiens que somos nós. Ou seja, houve 17 evoluções. Mas aí eu me peguei perguntando, peraí, eu vejo que algo que evolui não para. E por que paramos aqui? Eu quero ver que explicação que a ciência tem para nós, servos do Senhor. Por que paramos nessa evolução aqui? Ou por que não vamos crescer mais? Teve 17 evoluções. Só que aqui nós paramos, o homem sábio, para a ciência. Me explica o porquê que não vamos evoluir mais, se a evolução é algo que cresce a cada dia mais. Eu queria sentar a qualquer momento para debater com um cientista sobre isso. Claro que ele é muito mais estudado do que eu, é muito mais sábio do que eu, cientificamente. Mas biblicamente a palavra do Senhor que nos revela, não tem discussão. É uma só e é fiel e verdadeira. Eles não têm como contorcer a criação do homem. Então a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. Não existe diferença entre eu e você, que somos só de um lugar, do pó da terra. Então vamos ver que do pó da terra fomos criados, certo? E a Bíblia vai dizer que o Senhor então, depois de criar, moldar, ali junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, moldar a gente, Ele sopra sobre nossas narinas, aqui que está a igreja, Ele sopra sobre nossas narinas o fôlego da vida. Mas espera aí, que fôlego de vida mais poderoso é esse? Eu fiquei estudando o fôlego de vida, ou seja, era um barro, era uma argila,
era uma terra que o Senhor pegou ali, o pó, e criou nós. E ali não existia estrutura óssea, e ali não existia nervos, átomos, DNA, células, membranas, não existia isso, só existia o pó e o Deus vivo que estava criando nós ali. E o que o Senhor faz? Sopra sobre nossas narinas o fôlego de vida. Aí eu pensei, mas que sopro mais poderoso, que sopro mais poderoso que criou átomos, prótons, nêutrons, criou membranas, células, nervos, 206 ossos. Que sopro mais poderoso foi esse do nosso Senhor, que soprou em nossas narinas e tudo criou? É por isso que a ciência não tem uma explicação para a criação do homem. Tem essa, que eu acredito ser uma ignorância. Mas respondendo à minha pergunta, de onde viemos, é dali que viemos, da criação de um Deus vivo, do pó da terra e do sopro de vida. E por isso que trouxe essa terra, para entendermos e aceitarmos que somos todos iguais, que independente de crença, raça, de estar na igreja ou não estar, somos todos iguais, somos todos do pó, somos todos de Deus, e é daqui que viemos. Eu respondo aqui, é daqui que viemos, do pó da terra. E respondendo agora a segunda pergunta, para onde iremos? Aqui é muito fácil e simples. Eu vou pedir ao irmão para abrir a Bíblia em Mateus, no seu capítulo 7, e ler o verso 13 e o 14. Mateus 7, 13 e 14. Para onde iremos? Sabemos de onde viemos, sabemos por quem fomos criados. Pode ler quem achou. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. Olha o que a Bíblia diz. Eu me peguei me perguntando, para onde iremos? Comecei a estudar para ter uma resposta de qual será o nosso destino, que caminho devemos seguir. E estudando e entendendo um pouco sobre a palavra do Senhor, vemos que existem dois caminhos na qual podemos ir, ou seja, duas portas: a porta estreita e a porta larga, ou seja, que irá gerar no final dois caminhos. A porta estreita já começo eu vendo que é a vida com Deus, é você nascendo de novo para Cristo, nascendo de novo do Espírito, sendo batizado, vivendo um caminho no qual o Senhor escolheu e deixou para você viver. E o segundo caminho que eu entendi que temos, que Deus nos deixou o livre-arbítrio de escolhermos, é a porta larga. É a porta que podemos dizer do mundo, as coisas mundanas, as coisas fáceis, as coisas que o inimigo gosta. Ou seja, então cheguei a uma conclusão que para onde iremos, existe duas possibilidades de você ir: o céu ou o inferno. Para onde iremos responde só com simples duas palavras: céu ou inferno. E dois caminhos, largo e estreito. Mas tem uma pequena diferença, que no final será uma grande diferença: a recompensa de onde iremos, a recompensa desses dois caminhos. A recompensa do caminho estreito, em Apocalipse, no seu capítulo 3, o verso 21, Apocalipse, capítulo 3, diz bem assim o verso 21: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, o Senhor, na palavra dele, ele deixa tudo bem claro, ele deixa tudo bem esclarecido.
ele deixa os dois caminhos, ele deixa as duas portas, ele deixa bem claro o que vai acontecer se você andar na porta, passar pela porta estreita, e o que vai acontecer se você passar pela porta larga. E pela porta estreita já podemos ver, ao que vencer, ele vai conceder que se assente com ele no trono, como ele venceu e se assentou com o Pai. E para testificar e provar mais isso, no capítulo 21 de Apocalipse, o verso 1 ao 7, vai dizer bem assim: eu vi no céu uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede de graça, lhe darei fonte de água de vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, para onde iremos? Primeiro temos que se enquadrar e refletir por um momento em qual caminho estamos andando, para saber o que iremos herdar, em qual caminho estamos trilhando, em qual porta escolhemos entrar, para saber o que herdar. E eu escolhi a porta estreita, eu me enquadrei na porta estreita. E os irmãos, em que porta tem se enquadrado? Aí você vai dizer: João, eu estou na igreja, eu estou vindo aos cultos, João. E por que você está me fazendo essa pergunta? Ou por que você está me fazendo essa pergunta? Eu estou vindo aos cultos, estou frequentando, estou vindo aos estudos, mas é o apelo do Senhor. Em que porta estamos entrando? O que estamos escolhendo para o nosso fim? Então vamos ver que Jesus deixa bem claro acerca de uma terra nova, acerca de ruas de ouro, acerca de não sofrermos mais, acerca de toda lágrima que nesta terra derramamos, não vai existir mais. Ou seja, Deus deixa bem claro e responde a minha pergunta: para onde iremos? Para a Nova Jerusalém. Só que eu pautei aqui dois caminhos. Seria muito fácil ouvirmos só as coisas boas, seria muito fácil ouvirmos só sobre a Nova Jerusalém, só sobre as visões de João, sobre aquela terra linda, sobre aquela terra cercada por anjos. Seria muito fácil absorvermos isso. Então a Bíblia vai dizer, ainda no mesmo livro de Apocalipse, no seu verso 21, no seu capítulo 21, no seu verso 8, que diz bem assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e os abomináveis, e aos homicidas, e os que se prostituem, e aos feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, respondendo essa pergunta, para onde iremos? Existe um caminho mais difícil, mas com a vitória certa, e existe um caminho que podemos dizer mais fácil, mas com o fracasso. Como a Bíblia aqui diz: tímidos, mentirosos, feiticeiros, homicidas,
Ou seja, isso é um padrão, isso é uma caracterização de um ser que vive no mundo, um ser que escolheu viver e andar sobre o caminho fácil e largo que é o mundo. E aqui está respondendo: um caminho estreito com vitória e um caminho largo com derrota. E deixando para uma reflexão para a igreja, preste muita atenção nessa frase. De uma coisa eu tenho certeza: viemos de um mesmo lugar, de um mesmo ser nos criou, só não sabemos se iremos para o mesmo lugar. Reflita nisso. Viemos de um mesmo lugar, o mesmo ser nos criou, mas eu não sei por você. Eu não posso dizer por você se você vai estar no mesmo lugar que eu. Isso só você responde. E medite nisso. Entenda, viemos do mesmo lugar, independente de todo cargo nesta terra. Somos criados por um só ser, que é Deus. E iremos e temos oportunidade de seguir dois destinos: o estreito e o largo. Isso só cabe a você, igreja. E que venha refletir nesse pequeno estudo, mas na qual Deus colocou no meu coração, dizendo acerca disso. Porque o povo perdeu a sua identidade. O povo não sequer sabe como foi criado. A preguiça, desculpe dizer, a preguiça é tanta sobre o homem que ele não tem ao menos interesse de procurar saber a sua criação. Se eu estivesse nos caminhos do Senhor, aceitado a Jesus Cristo, mas não procurasse ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, eu até hoje estaria acreditando que o homem vem de uma evolução. Eu creio que ainda tem pessoas dentro das igrejas de Deus que estão com este pensamento. Sabe por quê? Por falta do conhecimento, por falta de homens, por falta de homens que trazem estudo como esse, por falta de autoridade, por falta de interesse. Existem homens incrédulos, homens fechados com as suas visões. Isso, eu queria que a maioria dos irmãos estivessem aqui para entender, para contemplar sobre a sua criação e para aprendermos, sermos mais humildes na presença do Senhor.